Eu vou começar aqui a falar de potência, tá? Das propriedades de potência com vocês, porque está lá no edital e é importantíssimo. Isso aqui, cara, eu considero como um conjuntos numéricos, essa teoriazinha de conjuntos numéricos que a gente viu, é importante porque os caras usam muito esses termos nas questões, o número natural, o número inteiro, você saber, pô, quando tu lê ali, pô, o que é número natural? Tu tem que entender o que tu vai fazer, tá? Agora, com relação ao conjunto dos números, a potência, cara, são 11 propriedades, tá? Que vocês vão ter que ir para a prova sabendo aplicar essas propriedades, tá? Cara, então vamos lá, ó. Potenciação e radiciação, tá? Potenciação e radiciação. Cara, definição, tá? A potência, ela é o quê? É um produto de fatores iguais. Vamos lá, todo mundo sabe o que é produto? Produto, pode entender produto. Porque o que acontece? A gente fala o seguinte, se eu vou fazer uma multiplicação, olha aqui, 2 vezes 7, isso dá 14, né? Quem são os termos da multiplicação? O que são os termos? Os personagens que aparecem ali na multiplicação. Bom, o 2, a gente diz que é um fator, e o 7 é outro fator. Né? Quando eu tenho uma multiplicação, os caras que estão se multiplicando ali, a gente chama de fatores. Né? E esse cara aqui é o produto. Né? Então, o produto desses dois fatores aqui é 14. Tá bom? Aí, pô, a gente usa aqui, ó, produto, ou seja, a multiplicação de números, vamos entender assim, iguais, né? Só que pro cara, pô, sabe como é que é, né? Os caras gostam de enfeitar o pavão. Aí o cara vai, inventa sinônimo para tudo e fala, potência é o produto de fatores iguais. Potência é a multiplicação de números iguais. Acabou, tá? Só que o cara não vai escrever isso no livro dele, né? Ele vai querer enfeitar o pavão, aí ele vai lá e bota que potência é o produto de fatores iguais. E aí, conforme eu falei com vocês, galera, o que acontece? A gente, na matemática, cara, o matemático ele é preguiçoso, cara. Ele é preguiçoso. Ele inventa símbolo para representar tudo, tá? Por exemplo, aqui, o cara quer fazer a multiplicação de 2, 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cara é preguiçoso. O que ele fez? Pô, vou ficar escrevendo isso aqui? Pô, vou inventar uma maneira de eu representar isso aqui de uma forma... Aí ele foi lá e falou, vou dizer que isso aqui é 2 elevado a 5. Acabou. Aí inventou a potência. Por causa de preguiça de ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É só isso, galera, tá? É só isso. Beleza? Aí, ele vai o seguinte, na definição, ele coloca assim, ó, sendo A um número real e N um número inteiro maior que 1. E aí, gente, quando chega aqui, repara que ele está falando em número real. É o lance que eu falei com vocês. No edital, ele só colocou até o conjunto dos números racionais. Mas aí o cara vai e cobra potência. Aí ele vem na definição de potência e fala, sendo A um número real. Pô, então você vai ter que ver, a gente vai ter que ver o que é um número real. Né? Aí vamos lá, então. Além daqueles conjuntos que nós vimos, galera, tá? O que acontece? A gente vai falar ainda de dois conjuntos. Os inteiros, os irracionais e depois os reais. Pergunto a vocês, quem lembra, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Todo mundo sabe, né? Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Raiz quadrada de 9. Por quê? Raiz quadrada de 5. É o quê? O que acontece, galera? Essas raízes, tá? Não, a gente chama de raiz não exata. Por quê? Se eu for calcular a raiz quadrada de 2, se eu pegar a calculadora aqui,
ou se eu pegar o computador mais ferrado que existir, colocar lá, pedir para ele calcular a raiz quadrada de 2, ele não vai me dar um valor exato. A raiz quadrada de 2, ela é um decimal infinito, mas não é uma dízima periódica. Porque tem vários números após a vírgula. Vários não, tem infinitos números após a vírgula. Não, sem repetir. Então, sem repetir. Infinitos números sem repetir. Não tem uma ordem. Não tem como eu prever. Cara, já teve computador que calculou a aproximação da raiz de 2 até, sei lá, a milésima casa decimal. Mas depois ainda existe infinitas. O quê? O que que acontece? Esses números, essas raízes que não são exatas, a gente vai ser o quê? A gente vai chamar do conjunto dos números irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 10. Esses números é que a gente chama de números irracionais, conjunto dos números irracionais. Aí o que que acontece? Lá naquela representaçãozinha dos conjuntos, eu vou pegar aqui, eu para desenhar eu sou horrível, então vou usar aqui uma ferramenta aqui, ó. Por exemplo, a gente tem lá, começou aqui, ó, colocou o conjunto dos números naturais, né? Aí depois o conjunto dos números inteiros, e vamos lá aqui, ó, o conjunto dos números racionais, né? Vamos lá. Aqui, esse aqui é os naturais, né? Aqui, os inteiros. Aqui, os racionais. Cara, onde que vai entrar os irracionais? Os irracionais, a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer uma partezinha aqui assim, ó. E aqui a gente vai colocar o conjunto dos números irracionais. Aqui, ó, nessa parte aqui, entra os conjuntos irracionais. Então, olha só, o conjunto racional, eu não posso dizer que que um número racional que um número irracional, melhor dizendo, é racional. Eu não posso dizer que um número irracional é inteiro. Um número irracional, repara que ele é separado, ele é a parte, esse conjunto dos números irracionais, tá bom? Tranquilo? E aí, quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais, galera, é quando eu pego e junto todo mundo. Quando eu formo esse conjunto maior aqui, que eu incluo todo mundo, eu falo que todos esses números aqui, ó, são reais. Então, o conjunto dos números reais, ele engloba os racionais junto com os inteiros. Tá? Tranquilo? Mas o que que acontece? Isso aqui, cara, é para quê? Para a gente entender aqui, porque na definição de potência, ele colocou aqui, ó, sendo A um número real. Então, olha só, a base da potência, o nosso Azinho aqui, pode ser um número irracional? Pode, pô. Aqui, se é real, entendeu? Pode ser qualquer número. Eu posso ter raiz de 2, ó, raiz de 2 elevado a 3. Né? Raiz de 2 é um número irracional. Ele pode ser aquela base ali daquela potência, tá bom? Só que o que que acontece? Na prova de vocês, se o cara botar uma questão desse tipo aqui, perguntando para vocês qual é a raiz cúbica de 2, qual é a raiz de 2 elevado ao cubo, vocês podem entrar com recurso, quem errar. Por quê? Porque no edital ele está cobrando só até número racional. E ele vai cobrar para vocês uma questão envolvendo números irracionais? Ele não pode, tá? Professor, com licença. Os irracionais não está contido em nenhum lugar. Então, isso é Não, uma olha só, os parte. irracionais, isso aí, não é que ele, isso aí, ele não está contido em nenhum lugar, ele fica aqui, ó, Tá. separadinho aqui, tá? Mas o que que acontece? Ele está contido, ele é real, é um número real, tá? Ele é um número real. Galera, existe Entendi. um outro conjunto que é mais abrangente, que é o conjunto de números complexos, que aí a gente só estuda isso aí, quem é a galera que já terminou o ensino médio estudou, quem fez ensino médio talvez tenha estudado já o conjunto dos números complexos, tá? Mas é um conjunto que a gente só estuda mais avançado, tá bom? Então, para vocês, zero opção disso aí. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu apagar isso aí.
Então, gente, vamos lá. Conhecendo aqui agora a definição, né? Sendo A um número real e N um número inteiro maior que 1. N um número inteiro maior que 1. Tá? Ou seja, ele não está falando aí, por enquanto, né, no N negativo, né? Beleza? Então, vamos lá. O A é o expoente, o N é a base, tá? E o A elevado a N é o que a gente vai chamar de potência. Tranquilo? E aqui começa, tá? Ó, uma, duas, deixa eu ver aqui, ó, são, se eu não me engano, são 11, 9 propriedades que a gente tem que guardar aqui, se não houve nenhuma. Isso aí. Então, vamos lá, olha só. No caso, a gente falou que o A é a base. Isso, o A vai ser a base. Está escrito, tá trocado aqui. Espera aí, deixa eu consertar aqui. Está digitado, trocado aqui. Deixa eu ver. E aqui é a base, agora sim. Corretinho. Beleza? Então, vamos aqui, olha só. A gente vai usar a letra, cara, para generalizar. Porque o que é? O A, ó, sendo A um número real qualquer. Por exemplo, se o A aqui, eu posso colocar qualquer número real no lugar dele. Ou seja, então quer dizer que qualquer número real elevado a 1 vai ser ele mesmo, tá? 2 elevado a 1 é 2, tá? A gente vai ver quando a gente estiver estudando as propriedades que quando eu tenho 2, eu vou sempre considerar que o 1 está aqui em cima. Só que a gente não escreve, tá? A gente não precisa escrever esse 1 aqui, tá? Mas o 2 elevado a 1 é 2. Então, qualquer número elevado a 1 vai ser o próprio número, tá? Bom, sendo A um número real não nulo, então, se o número estiver elevado a zero, sempre 1. O que vai acontecer aqui, galera? A gente não vai fazer o quê? 0 elevado a zero. Isso aqui, ó, a gente considera como sendo indeterminado em matemática, tá? 0 elevado a zero. Mas, tá? 0 elevado a um número, qualquer número elevado a zero vai ser sempre igual a 1, tá? Qualquer número elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Agora aqui, ó, sendo A um número real não nulo, tá? E N um número inteiro, se eu tiver A elevado a menos N, eu vou escrever isso aqui como sendo 1 sobre A elevado a N. Então, ó, qualquer número, com exceção o zero, elevado a expoente negativo, podemos dizer que é igual ao seu inverso elevado ao mesmo expoente positivo. Por exemplo, 2. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Então, se o expoente aqui for negativo, por exemplo, menos 2, eu vou poder... Oi? Ah, um menos 3, vamos lá. Pedidos. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, como é que eu vou escrever isso aqui? Vou escrever o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Só que elevado a quem? A 3. Só que quando eu faço 1 elevado a 3, vai ser o próprio 1. Então, só coloca aqui, ó. Isso vai dar quanto? 1 sobre 8. Lembra, galera? Potência é produto de fatores iguais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá bom? Essa propriedadezinha aqui é importante, tá? Vamos lá. Se eu tiver aqui 2/3 elevado a menos 3, já que a galera... Vou botar o 4 só de raiva aqui para não ficar nenhum número igual, valeu? Quanto é que dá isso aí?
Qual é o inverso de 2/3? 3 meios, né? 3 sobre 2 elevado a 4. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 3 sobre 4 sobre 2 sobre 4. Dá quanto isso aqui? Quanto? 127, ó. Vamos lá. Ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, não é? E 2 à quarta é 16. Tá? 81 sobre 16. Então, guardar essa propriedadezinha aqui, tá? Tá, pode copiar aí. Isso aí podia ficar disponível ainda. Tanto a aula está sendo gravada, como também o material. Tá? Vai ficar disponível lá. Todo mundo fez a senha lá, conseguiu acessar lá? Quem não conseguiu acessar lá a plataforma? Não. Mas criaram a senha, que não receberam o e-mail? Ó, quem não recebeu o e-mail, fala comigo, tá? Para depois eu ver lá por que não recebeu, tá? Eu não Bom, recebi, vamos não. aqui. Tá, então depois me manda uma mensagem lá, tá? Para eu dar uma olhada. Ok. Agora, gente, olha aqui. Isso aqui é consequência do que eu já falei para vocês. Vem cá, se eu não posso ter zero no denominador, né? Se eu não posso ter zero no denominador, o que vai acontecer? Quando eu tenho aqui A sobre B elevado a N, esse B aqui, esse cara nunca vai poder ser zero, né? E nem o A também vai poder ser zero, porque quando eu inverter, o A vai passar a ser denominador, né? Tá? Então, eu não poderia ter aqui, ó, 0 sobre 2 elevado a menos 1. Isso aqui está errado. Por quê? Quando eu inverto, o zero vai passar a ser denominador. Então, a consequência é o seguinte: se eu tenho A sobre B elevado a menos N, isso aqui vai ser igual a B sobre A elevado a N, sendo que o A é diferente de zero e o B também tem que ser diferente de zero, porque a gente vai inverter, tá? Show? E aí vem as propriedades, cara. Isso aqui, ó. Se for para a prova sem saber isso aqui, vai perder aí questão de bobeira, tá? Vai perder questão. Vamos lá. Se eu tenho duas ou mais potências de mesma base, duas ou mais potências de mesma base, tá? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser uma potência de mesma base, tá? Cujo expoente vai ser a soma dos fatores. Por exemplo, A elevado a M vezes A elevado a N vezes A elevado a P. Isso aqui vai ser A elevado a M mais N mais P. Vamos colocar números aí para ficar mais, para dar uma clareada. Por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 à quarta vezes 2 à quinta. Tu pode dizer que isso aqui é 2 elevado a 3 mais 4 mais 5. Isso aqui é igual a quem? Vai ser igual a quem? A 2 elevado a quanto? Hã? 12, né? Beleza? Agora, olha só. Multiplicação de potências de bases diferentes, né? E expoentes iguais. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os caras e elevar ao mesmo expoente. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. E aí, gente? A gente vai fazer o quê? Vai fazer o produto desses dois caras, desses três caras aqui, tá? E vai elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 6, né? 6 vezes 4, 24 ao quadrado. Tá beleza? E aí, já tem mais vaga aí, gente? Tem uma, né? Ah, tá. Tá. Então, ó, tranquilo até aqui, gente?
Multiplicação de potências de bases diferentes elevado a um expoente P. Eu tenho aqui, ó, A elevado a M vezes B elevado a N elevado a P. Por exemplo, 2 ao cubo, né? Vezes 3 ao quadrado, tudo isso aqui elevado a 4. Eu posso dizer que isso aqui é o quê? 2 elevado a 3 vezes 4, vezes 3 elevado a 2 vezes 4. Isso aqui é 2 elevado a 12 vezes 3 elevado a 8. Tá bom? Tem que memorizar essas propriedades. Tá? Vai. A gente vai fazer questão depois do intervalo, a gente vai fazer. Vai ser só questões. Oi? Tá. Podemos avançar? Vamos lá. Divisão de potência de mesma base. Cara, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Lembra lá da multiplicação? Ó, na multiplicação, a gente fez o quê? A gente repete a base, né? E soma os expoentes, tá? Aqui, ó. A gente repete a base e soma os expoentes. Isso na multiplicação. Tá? Na divisão, a gente vai o quê? Repetir a base e subtrair os expoentes, tá bom? Subtrai os caras. Bom, divisão de potência de bases diferentes e expoentes iguais. Se eu tenho 2 sobre 3 ao cubo, isso aqui, cara, tu pode escrever como sendo 2 ao cubo sobre 3 ao cubo e resolver a potência, né? Tá bom? E aí, aqui, se eu tenho 3 ao quadrado, eu posso dizer isso aqui, ó, o quadrado de 3, 9. 5 ao cubo, o cubo de 5, 125. 2 elevado a 4, 16. Hã? Ih, rapaz, deixa eu pegar aqui o calculador. Vai estar disponível para vocês. Cara, nos dois. Eu vou jogar no WhatsApp e depois vou subir lá para a plataforma, tá? Bom, agora olha aqui. O quadrado do oposto de 3, né? Olha aqui. A galera se confunde muito nisso aqui, tá, gente? O quadrado do oposto de 3. Quando tem o parênteses, tá? E o sinal está aqui dentro do parênteses, você vai levar, na hora de você fazer a potência, você leva em consideração o sinal, tá bom? Então, isso aqui, ó, é menos 3 vezes menos 3, vai dar positivo. Aí, sem o parênteses, você, por exemplo, olha aqui, sem o parênteses. Isso aqui é o oposto do quadrado de 3. Tá? Então, o sinal vai ficar, tu não vai levar em consideração o sinal, tá? Tu repete o sinal aqui, ó, e faz 3 ao quadrado.
vai dar 9, tá bom? Tranquilo? E a o quadrado da diferença entre 5 e 3, né? Vai dar 4 aqui, tá bom? Esse aqui, ó, esse cara aqui, é igual lá o da multiplicação, né? Basta você fazer o quê? Botar A elevado a N vezes P sobre B elevado a N vezes P, tá? E essa propriedade aqui, galera, ela parece demais, a gente usa muito ela, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo, isso aqui é 2 elevado a 2 vezes 3. Isso aqui é 2 à sexta, tá bom? Sempre. Espera aí, aqui tem um erro de digitação aqui, deixa eu consertar aqui. Não, espera aí, não é isso não. É só por causa desse N aqui, ó. Deixa eu escrever de novo. Isso aqui vai ser A. M. Vai sair, relaxa. Ah, tranquilo? Então, ó, A elevado a M elevado a N, você vai escrever como sendo A elevado a M vezes N. Ou seja, 2 ao quadrado ao cubo vai ser 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 à sexta. Tá? Agora, olha só, tem que diferenciar da mesma forma que a gente diferenciou aqui, ó, o sinal aqui, tá vendo? Quando tem o sinal, quando não tem aqui, ó. Fica atento, cara, nisso aqui, ó, porque isso aqui, ó, é potência, a gente chama de potência, quando tem o parênteses, tá vendo? Isso aqui é A elevado a M vezes N. Já aqui, ó, potência de ordem superior, o que que acontece? Quando eu tenho A elevado a 2 elevado a 4, eu vou primeiro resolver essa potência aqui, 2 à quarta, 16, tá bom? Então, olha só, para calcular uma potência de ordem superior, calculamos as potências no sentido descendente, ou seja, 2 à quarta. Tranquilo? Beleza? E potência de expoente fracionário. Tá? Vamos lá. 9 elevado a... 9 não, vou botar aqui. 3 elevado a 3 sobre 2. 3 elevado a 3 sobre 2. Eu tenho ali um expoente fracionário. Como é que vai ficar isso aqui? Isso vai ser raiz, né, de 3. Aí, o que você vai fazer aqui? O 2 vai para a raiz, né? E o 3 vai para dentro. Ou seja, isso aqui vai ser o quê? Vou trocar aqui por 4, tá? Só para a gente tirar uma raiz exata. Ou seja, isso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada. E aí, quando é 2 aqui, galera, eu não preciso representar ali no índice, tá bom? Mas, se tiver, não está errado, não, tá? Eu só não... Convencionou-se o quê? Que quando for raiz quadrada, tu não precisa colocar o 2 ali fora. Se fosse aqui raiz cúbica, né? Você seria obrigado a colocar. Aqui, ó, fica a teu critério, colocar ou não. Tá? E aí, 3 a quarta é 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, quer dizer que 3 elevado a 4 sobre 2 é igual a 9. E olha só, sabe por quê?
olha só, tu podia aqui ficou tranquilo que se você simplificasse isso aqui, ó, quanto que é simplificação dessa fração aqui? 4/2, não é 2? Ah, repara, não dá 9 do mesmo jeito, tá? Então, ó, o pessoal costuma guardar assim, olha só. Ele fala que quem está em cima está no sol, né? E quem está embaixo está na sombra. Ou seja, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol, tá? Pode levar essa ideiazinha aí. E aqui, ó, eu coloquei aqui uns exercícios para a gente fazer dar um treino aqui, dar uma fixada, tá bom? E depois a gente vai para as questões de prova, tá?
E aí, gente, vamos lá? Terminaram? Posso passar o slide, galera? Quem já terminou? Fez até aí? Já fizeram? Então vamos lá, aqui, ó, vou fazer rapidinho aqui, ó, um quarto, né? Ficou um quarto aqui. Aqui, galera, olha só. Aí, cara, tenta guardar isso aqui. Se você tem um número negativo, tá? Ali eu tenho menos 5 sobre 3, né? Cara, número negativo. Se o expoente é ímpar, tu já guarda isso. Se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo, né? Então, tu já coloca o sinal de menos aqui, ó. E só faz, se preocupa só com a potência. É 105 ao cubo, é 125, né? Hã? Sobre 27, isso aí. Aqui, ó. Agora, olha só, número negativo. O expoente é par. O expoente é par, o resultado vai ser positivo. Então, 2 à quarta, 16. Cara, não importa o que está aqui dentro. Se o expoente é zero, essa bagaça é um. E aqui, ó, menos 8. Menos 8 sobre 9, expoente negativo. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro passo, vou inverter a fração. Então, isso aqui vai ser menos 9 sobre 8. Como está elevado a 1, vai ser menos 9 sobre 8 mesmo. Fechou? Vamos lá. Essa daí aí, essa última questão ali, tá, aquele x ao quadrado, ele está digitado errado. Eu vou ver que número é aquele ali. Menos, faz o inverso, tá? Faz o inverso, tá? Acertei, tá? É 3 ao cubo vezes 3 elevado a menos 2. A menos 2. Tem alguém do Porto, hein? Trabalha no Porto, não? E aí, pessoal do online aí, tranquilo? Alguma dúvida? Fala aí, Eduardo, como é que tá? Tamo indo, mestre. Tamo indo. Estamos indo? Tamo indo. Vamos treinar que vai dar bom. Tenho certeza, mestre. Podemos?
Sim? Podemos corrigir? Tá. Então, vamos lá, olha aqui. 5... Peraí. 5 ao cubo elevado a menos 2. Isso aqui vai ser 1 sobre 5. Olha só, você pode fazer de duas maneiras essa daqui, ó. Você pode fazer assim, ó. 5 elevado a 3 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 5 elevado a menos 6, certo? A gente aplicou aquela propriedadezinha lá, tá? E aqui vai ficar 1 sobre 5 a sexta. Deixa a resposta assim, tá? Não vai ficar fazendo 5 a sexta aí, que, pô, vai levar uma eternidade, tá bom? Normalmente, se cair alguma coisa desse tipo aqui, o cara vai deixar o resultado dessa forma aqui. Ele dificilmente vai te pedir para tu calcular 5 a sexta, né? Porque vai... Tranquilo? Qual a outra maneira que você poderia fazer? Cara, qual é o inverso por exemplo, 5 ao cubo? Quanto que é 5 ao cubo? 1 sobre 125, né? Elevado ao quadrado. Isso aqui daria o quê? 125, 1 sobre 125 ao quadrado. Se tu perceber, 125 ao quadrado é a mesma coisa que 5 à sexta, né? Porque 125 não é 5 ao cubo? Então, ó, escreve, ao invés de você escrever aqui 5, 125, escreve 5 ao cubo. 5 ao cubo ao quadrado. Né? Vai dar o quê? 1 sobre 5 elevado à sexta. 3 vezes 2, 6. Fechou? Alguém ficou com dúvida aí, gente? Tá rápido. Se tiver, ó. Irmão, não entendeu? Ó, não entendeu, galera? Pô, ó, Francisco, não entendi. Pô, a gente vai fazer quantas vezes for preciso até a galera entender. Tá? Vamos lá. Agora essa daqui. 7 elevado a menos 2 sobre 7 elevado a menos 5. Cara, isso aqui eu vou ter que inverter. Então, eu vou fazer um tração aqui de fração aqui. Ó. Vou dar um traço maior aqui. Tá? Aqui vai ficar 1 sobre 7, né? Ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 7. Vou fazer o passo a passo aqui. E aqui vai dar o quê? 1 sobre 7 a quinta, não é isso? Isso aqui, ó, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações, galera. Quem não lembra, como é que a gente faz para multiplicar frações? Tu repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? E aí, agora, isso aqui, ó, 1 vezes 7 elevado à quinta é 7 elevado à quinta. E 7 ao quadrado vezes 1 vai ser 7 ao quadrado. Isso aqui é divisão de frações. Repete a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai dar 7 ao cubo. Fechou? Dúvidas? Então, amigo, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2. Igual a 7 Elevado a 5 vezes 2. 5 menos 2. Olha só, isso aqui vem da propriedade que a gente viu aqui, ó. Olha aqui, por isso que eu estou falando. A gente tem que guardar as propriedades. Divisão de potência de mesma base, ó. Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Repete a base e subtrai os expoentes. Professor, Sim, volta lá na questão do... na questão. Vamos lá. Aqui? O resultado ali deu 7 ao cubo, correto? Isso. Ali está 7 a menos 2. Isso. É coincidência ou seria só diminuir 5 por 2? Hã? Para dar 7 ao cubo. Você pode. O que acontece? Se outro diminuir normal. Isso aí. O resultado? Isso. Vamos lá. Olha só. Você está aqui, ó. Beleza. Ó, tu está aqui. Tu quer fazer?
tu pode fazer 7 elevado a menos 2 menos 5. Beleza? Repetir a base e subtrair os expoentes. Isso aqui vai ser 7 elevado a menos 2. Esse menos aqui... Não, esse menos aqui, como tem 2 sinal de menos aqui, é como se você estivesse multiplicando. Tu pensa sempre aqui, ó, tu pode pensar assim, como se fosse assim, menos 1 vezes menos 5. Tá? Porque quando tu fizer ali 1 vezes menos 5, esse sinal aqui vai dar mais, vai ficar mais 5. Ou seja, menos 5 mais 5, 7 ao cubo. É uma outra maneira de você fazer também. Tá? Tipo assim, eu não quis fazer dessa maneira de primeira... é claro que dessa maneira aqui, porque o que acontece? Eu ainda vou explicar a relação de sinais ali para vocês. Pode ser que alguém não lembre, tá? Não lembrasse, mas dá perfeitamente para você fazer assim. Cara, outra ideia é o seguinte, ó, sempre que você observar um sinal de menos antes de um parênteses, para tu eliminar o parênteses, tu troca o sinal do cara que está dentro do parênteses. Se o sinal aqui for negativo, esse cara aqui, como está negativo, ele passa a ser positivo, tá? Fechou? Ó, da mesma forma, esse cara aqui, ó, quer ver? Ó, bem parecida com aquela. Ó. Não é 5 ao quadrado sobre 5. Um é positivo, outro é negativo. Eu posso fazer como? Vamos lá. Eu poderia fazer assim, ó, isso aqui é 5 ao quadrado sobre 1 sobre 5 elevado à sexta. Beleza? Não é isso? Divisão de frações de novo. Esse 5 sobre 2, cara, eu posso escrever ele, esse 5 ao quadrado, eu posso escrever ele como sendo 5 ao quadrado sobre 1, não é? Repete a primeira fração, 5 sobre 1, né? 5, repete 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado sobre 1, vezes 5 elevado à sexta sobre 1. Por quê? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. E agora aqui, ó, lembra que eu falei, quando tem 1 embaixo, se tu quiser esquecer esse 1 aqui, ó, 5 elevado a 2 mais 6. Isso aqui é 5 à oitava, né? Agora, tu pode fazer diretão. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 6. Isso aqui é 5 elevado a 2 mais 6. 5 à oitava. Fechou? Tranquilinho, né? Bom, e aqui, ó. Aqui está multiplicando, né? Mesma coisa. Quanto é que vai dar a letra J aí? Quem fez? Hã? 3. 3 ao quadrado, né? 3 ao cubo, mais menos 2. Isso vai dar 3 elevado a 1, né? Que é o próprio 3. E aqui, ó, vai ficar 1, né? Elevado a quanto? 1 não, né? Aqui está somando, é 5 elevado a menos 2, né? Isso aqui vai ser 1 sobre 5 ao quadrado, ou 1 sobre 25. Fechou? Eu tiro uma dúvida. Por que Sim. tem que jogar para a fração ali? Não pode deixar tipo 5 elevado a menos 2? Aonde? Na letra H. Eu deixaria 5 elevado a menos 2. Aí vai depender, o que acontece? Depende como vai estar lá no gabarito as E opções. se Né? tiver as duas? Não, não tem como. Aí se ele pedir a forma mais simplificada, qual seria a fração? É. Cara, ele não vai fazer esse tipo de 8, 3, 7, 7. Maravilha, né? Vamos lá. Agora, ó, questão de prova, questão de concurso. Agora, o que vai acontecer, cara? A gente vai fazer umas questõezinhas aqui, 10 horas. Vou fazer um intervalozinho com vocês aí de 15 minutinhos. Se vocês quiserem ir lá embaixo, comer alguma coisa, beber uma água, tá? Tomar um café.
E aí a gente volta 10h15, aí a gente vai falar mais um assunto, a gente vai ver frações mesmo, tá? Vai estudar um pouquinho de frações, tá? Eu vou falar com vocês um pouquinho Não está no edital de vocês aquele lance, galera. Não está lá explícito no edital de vocês razão e proporção, tá? Mas o que acontece? Eles estão pedindo regra de 3, simples, né? E aí eu vou só bater um papo com vocês aqui rapidinho sobre razão e proporção, tá? E aí a gente vai dar uma olhada, se der tempo, a gente vai ver na segunda parte da aula frações e regra de 3. E, cara, aí o que acontece? Durante a semana, bom, vocês podem ficar à vontade, tá? Para me mandar dúvidas. Estiver estudando lá, pô, pegou uma questão da lista, não conseguiu resolver, Francisco, a questão número tal, eu não consegui resolver, tá? Aí eu vou fazer um videozinho aqui rapidinho, vou subir lá para a plataforma ou eu mando pelo WhatsApp mesmo para vocês, entendeu? Pô, tenho, cara, internet, vocês pesquisarem essas questões, com certeza vocês vão achar a resolução, mas o que eu indico? Tenta resolver a questão. Não fica assistindo vídeo de resolução de questão, por quê? Irmão, tu assistir um vídeo do cara resolvendo a questão, é uma coisa, você pegar, tentar resolver, não conseguir, e depois você ir lá e assistir o vídeo, pô, tu vai estar fazendo um trabalho muito melhor, tá? Então, primeiro, tenta resolver a questão, não conseguiu, aí tu pesquisa, vai pesquisar a solução dela. Qual o caminho que tu poderia seguir ou não, tá? Eu vejo que os alunos hoje, cara, eles ficam assistindo vídeos de resolução de questão e depois não conseguem resolver, porque os caras eles não guardam as propriedades, cara. Matemática, ninguém fala, o cara bom de matemática é o cara bom de conta. Tem que saber fazer conta. Cara, matemática tem que estudar igual estuda português, estuda qualquer outra matéria. Você tem que pegar as propriedades e ter elas todas. Não tem para onde correr. E fazer exercício. Por aí. E essa prova, cara, é prova para gabaritar, hein? Tá? Eu acredito que eles devam pegar um pouquinho mais pesado agora, né? Mas. Né? Então, é o que eu estou falando com vocês. Eu acho que o diferencial da prova não vai ser matemática nem português. Então, a pegar as NRs, entendeu? Fazer bastante exercício. Mas aí que tá, pessoal. O cara demora em português, isso é diferencial, né? Entendeu? Português, mas eu acho que ele é obrigado a gabaritar. Ele é obrigado. Isso aí. Ele errar uma, pode chorar já. Cara, vai depender, eu não sei, porque que acontece? Como está tendo uma procura muito. Eu acho que teve mais procura agora do que da prova lá de Itaguaí, né? Foi muito divulgado agora. Então, aí a galera tá. Aí o que acontece? Dependendo do número de inscritos, eles podem pesar um pouquinho a mão na prova. Mas são muitas vagas, né, cara? São 300 vagas. Pô, dá para entrar. Não, mas vai chamar, cara. Pô, os caras. O outro, eles tinham 26. Então, vamos lá, gente. Olha só. Essa questão aí, ó, foi questão da última prova, tá? Do ano passado. E foi assunto que a gente já estudou agora, tá? Acabamos de ver. Então, é obrigação de mandar bem. Qual vai ser o gabarito aí dessa aí? Quem quiser colocar aí no chat aí, tá a resposta, qual alternativa que vocês acham, tá, que está correta, pode ficar à vontade também, tá? A galera que está no online aí, beleza? Gente, olha só. Pô, cara, outra coisa, a galera vai sair concurso do bombeiro aí, hein? Concursaço. E é só matemática e português, cara. Eu fico pensando, pô, a galera pode se preparar para esse concurso também, cara. Não, olha só, tem um liminar, estava previsto 32 anos, 32, tá? Mas o que acontece? Saiu um liminar aí que eles não vão poder colocar limite de idade, tá? Prova do bombeiro e da PM, eles não vão poder pôr limite de idade. Tá?
Essa vai ter esse é o SAR, o meu SAR, essa é o internet. Busca e salvamento. Cara, mas tá treinado. Tem um cara do condomínio lá, tá fez, pô. Pode remar, cara. O cara tem 51 anos, o cara operou 2 tentórios. O cara passou lá. O cara 51 anos, o cara foi pagar. Irracional? Mas aí não tem irracional aí? Ele está falando de irracional? Racionais? Ele tá do banco. É o quê? Tipo assim, não existe raiz quadrada de 2. Existe, mas assim. Não, existe, mas é irracional, né? Não é natural. Qual é o símbolo do irracional? É o I, é o I. Gente, vamos lá, vamos focar aqui, ó. Qual é qual a alternativa correta aí? Letra E. Deixa eu dar um bizu para vocês. Vocês estão vendo essa letra grega aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Isso aqui é o π, tá? A gente chama de... Ele tem o valor, ele é um número irracional, tá? E ele vale aproximadamente 3,14, tá? A gente usa isso aqui, esse número, muito na geometria, beleza? Tá, mas ele é um número, já vou deixar já para a galera que não sabe. Aí é o que eu falo com vocês, né? Ele não colocou no edital o que é um número irracional. Eu não sei como é que estava o último edital, se o conteúdo estava igual a esse desse ano, mas ele não colocou, e aqui está vendo a questão, ó, cobrando, falando de número π, que é um número irracional. Entendeu? Cara, não é questão anulada. É que, por exemplo, se eu faço uma prova dessa e eu erro essa questão, eu entro com recurso. Tu entra com recurso pedindo a anulação da questão. Entendeu? Agora, se eles vão acatar, aí já é outra coisa, né? Porque eles só podem cobrar o que está especificado lá no edital. Entendeu? Porque se o cara colocou lá no edital que o que vai cair é aquele conteúdo ali, ele não pode fugir daquilo ali. Bom, vamos lá. -4 pertence aos inteiros? Sim, né? 0 pertence aos naturais? Sim. Sim. 2/3 pertence aos racionais? Raiz de 2 pertence aos naturais? Não. Π pertence aos reais? Sim. Tá? Então, a letra A está fora por causa aqui, né? Do raiz de 2 aqui. Aqui, ok, né? -4 pertence aos inteiros, 0 pertence aos naturais, 2/3 pertence aos naturais? Negativo. 2/3 é racional, né? Raiz de 2 pertence aos reais? Sim. Π pertence aos naturais? Não. Π é irracional. Tá? -4 pertence aos inteiros, 0 pertence aos naturais, 2/3 pertence aos naturais? Negativo. 2/3 é racional. Raiz de 2 pertence aos reais e π pertence aos racionais, também está fora. 4 pertence aos inteiros, 0 pertence aos naturais, 2/3 pertence aos racionais, raiz de 2 pertence aos reais e π pertence aos reais. A princípio, né? Aqui está tudo certo. Vamos ver a 4, a letra E, o que está errado. Aqui já está fora, né? -4 não é natural, é inteiro. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Por que π não pertence ao racional? Π pertence aos racionais. Π é irracional. Π é irracional, tá? Não. Não, ele é aproximado. Esse é um número infinito, cara. Tá? O π é um número infinito. O π, cara, é que não vem no contexto da nossa... Não está no edital de vocês isso, mas esse número π aí, ele surgiu, tá? Da divisão, tá? Do comprimento da circunferência pelo raio dela. Tá? Se tu pegar qualquer circunferência, do tamanho que for, tá? Por exemplo, a circunferência, vamos pegar esse copo aqui, certo? O que é o comprimento? Se você fizer um corte aqui e esticar isso aqui, tá? Tu vai ter o comprimento dessa circunferência. O raio da circunferência é a distância do centro dela até a circunferência. É metade do diâmetro, né? O diâmetro é o segmento que tu vai passar aqui pelo centro da circunferência. Se tu pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo
pelo raio não, pelo diâmetro, tá? É 2 vezes o raio. Pelo diâmetro, tu vai encontrar 3,14. Vai dar esse número irracional. Esse pi não vai cair então no sistema de medida? Não, nada a ver. Não. Não, isso aí não vai cair na prova de vocês, não. Cara, tipo assim, se ele coloca uma questão dessa aqui na prova de vocês, eu entendo que ele está cobrando um assunto sobre número irracional. Entendeu? E aí o que acontece? Você poderia entrar com um recurso. Mas é aquilo, cara. É melhor a gente ir sabendo, tá? Do que. Tanto é que caiu na prova, né? Então, você já sabe o que é um número irracional, tá? Tem outro número irracional, cara, que é chamado de E, que ele vale aproximadamente 2,23, tá? Então, é outro número irracional que tem, tá? É infinito também, tá bom? Podemos avançar? Vamos fazer o seguinte, galera. Dá uma esticada na perna, vai lá, bebe uma água, quiser tomar um café, vai lá, aí aqui a gente não tem café, tá caro, 40 prata, então lá embaixo tem um cafezinho lá. Pô, falaram que já estava comentando. Pô, quem falou isso? Pessoal aí do online aí, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Gostou, né? Fala aí, galera. Ó, vamos fazer aqui um intervalozinho de minutinhos, tá? Quando for 10h20, a gente retorna, tá? Então, Tá, ok. vai no banheiro aí, bebe Valeu, uma água. mestrão. Valeu.